Olá, queridíssimos! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha aqui de Química para vocês, meus queridos do Abaco. Tudo bem com vocês? Gente, lembrando que na semana passada a gente mudou um pouquinho de ares, né? Foi lá para a nossa frente de Química 1, que normalmente é ministrada aí pelo Igor, certo? E aí a gente fez as últimas aulas, as aulas aí correspondentes às aulas 59 e 60 do caderno 4 de vocês, tanto para o extensivo quanto para o extensivo medicina, beleza? Bom, e aí a gente acabou dividindo essa aula em dois, porque ficou uma aula bastante longa, né? São muitas coisas para a gente conversar, para a gente debater. E aí para essa segunda parte, eu quis complementar também um pouquinho mais de química ambiental, e que é uma aula que falta um pouco na apostila, e a gente precisa debater alguns assuntos que caem muito, muito em prova e reforçar eles também. Bom, então que você esteja aí com a sede do conhecimento, né? De coração aberto, como a gente sempre fala. Beleza? Então vamos lá, ó. A gente vai ter aqui, ó, o restinho da aula passada, né? Seria a parte 2 de recursos orgânicos, tá? Então, a gente vai falar sobre biocombustível. Bom, primeiro, né, gente? Só você olhar aqui, ó. Bio, deve ter alguma coisa a ver aí com vida, né? Alguma coisa assim. Então, o que, que são esses biocombustíveis? Eles são fontes de energia renováveis. Então, fontes de energia a gente pode até falar verdes, né? Legal. Bom, da onde que eles vêm? De alguma fonte que venha de organismos vivos, basicamente, né? Que a gente acaba chamando de biomassa. Então pode ser fonte animal, de vegetal, tudo bem? Legal. Então um exemplo aqui, ó, por exemplo, o bagaço de cana, né? Esse bagaço de cana aqui ele tem uma origem que é vegetal, portanto ele é uma biomassa, beleza? Legal. Qual que é a vantagem principal desses biocombustíveis, né? Geralmente eles liberam menos poluentes. Não necessariamente CO2, por exemplo, né? Então, deixa eu até colocar aqui observação. Não necessariamente CO2, mas às vezes, por exemplo, a queima de combustíveis, de biocombustíveis, você vai ter uma emissão menor de enxofre, por exemplo, né? Ou de óxidos nitrosos, por exemplo, né? Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho melhor isso daí. Bom, exemplos, né? Quais que são os exemplos aí de é, biomassa, né? Então, que pode gerar combustível. Por exemplo, o bagaço da cana, que eu acabei de colocar ali, né? Óleo vegetal, né? Daqui a pouco a gente vai aprender sobre o biodiesel, né? Que tem como matéria-prima e óleo vegetal, beleza? Coloquei até aí o olhinho sujo de fazer fritura ali, né? Que é o clássico aí da gente fazer a abordagem. Estrume, né, gente? Então, aí restos de estrume de animais mesmo, né? Restos de alimentos, beleza? Então, o lixo, por exemplo, vai ser uma fonte de biomassa, né? Legal. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre três principais biocombustíveis, tá? Então, o primeiro é o etanol, depois a gente vai falar do biodiesel e depois do biogás. Bom, então vamos lá, ó. Etanol, como você sabe, né, é o álcool que tem dois carbonos, basicamente, né? E aí, gente, a gente precisa falar de uma história muito interessante, que é o início do uso do etanol como combustível, né? Foi durante aí os anos 70 e é um desenvolvimento que é brasileiro, né? Mas essa parte aí deixa mais para ser abordado lá na geografia, né? É só uma curiosidade mesmo. Coloquei aqui uma fotinha, gente. Esse aqui foi meu primeiro carro, olha só que bonito, né? Não exatamente esse, não tenho foto dele, mas foi um carro igual desse modelo, né? Eu lembro, gente, que era um carro que foi fabricado em 1988, né? E ele era a álcool, né? Então vocês que nasceram aí talvez nos anos 2000 ou no finalzinho dos anos 90 não devem ter pego muito essa tendência, né? Dos carros somente a álcool. Hoje a gente tem os carros mais flex, né? Mas não se esqueçam também, gente, que o álcool, né, o etanol, ele é importante componente também
gasolina nos carros brasileiros, beleza? Então, só para você ter uma ideia aí, hoje a legislação ela permite aí, ó, até 27% de, de etanol na gasolina, né? Então, na verdade a gente fala aí dos carros flex, que você pode andar com qualquer proporção entre álcool e gasolina, mas não se esqueça que quando você está comprando gasolina, você está comprando 27% de etanol, né? Bom, quais são as vantagens desse combustível? Bom, primeiro, mais barato, né? Então você já sabe, já faz a continha lá, né? Ó. Tem que ver, por exemplo, ó, se o preço do álcool tem que ser mais ou menos 70% do preço da gasolina. Nesse caso aqui está compensando, né? Fazer o abastecimento com álcool, né? Se for um valor abaixo, né? De 50%, 70%. Deixa eu colocar aqui, ó. Abaixo. Acho que fica melhor, ó. Menor do que 70% do valor da gasolina. Bom, ele é renovável, né? É um biocombustível, né, gente? Você emite menos poluentes, certo? E você também tem aquela compensação que a gente chama, né? Porque, basicamente, você vai ter a planta, né? No caso aqui, para fazer o etanol, aqui no Brasil a gente usa a cana-de-açúcar. Ela vai fazer aí durante a vida útil dela a fotossíntese, certo? Então, é como se uma coisa compensasse a outra. Essa emissão de poluentes fosse compensada pela fotossíntese durante aí o crescimento da cana-de-açúcar, né? E, gente, olha só que interessante, o motor a etanol hoje, não sei se vocês já viram aí em carros novos, carros flex, você tem uma potência maior no motor. É ligeiramente maior, tá? Geralmente você tem lá nas especificações do veículo, né? Ah, você gera, sei lá, 70 cavalos com gasolina e 72 cavalos com etanol. Então é uma ligeira vantagem, mas quem entende mais de carro geralmente fala que até sente essa diferença. Eu não acho que dá para sentir muito. Bom, beleza. Desvantagem, gente. Bom, primeiro, uma coisa aqui meio que anula a outra, né? A gente fala em fotossíntese, né? E dessa compensação. Só que tem muita gente, muitos ambientalistas que falam, né? Que essa área de plantio ela poderia estar sendo usada para plantio de alimentos, né? Então, tem muita essa discussão aí, né? Mas aí a gente deixa novamente para a geografia, né? Legal. E outra coisa, quem já teve aqui ou já dirigiu um carro desse aqui, eu tive muito problema com isso, sabe que era muito difícil você pegar esse carro no frio. Por quê? Porque o etanol ele não esquenta direito o motor. Inclusive, todo carro que ele é a etanol, né, 100% etanol, ele tinha que ter um tanque auxiliar com gasolina, né? Por quê? Porque no frio, para fazer pegar, né? Eu lembro que tinha muito problema esses carros, cara. Às vezes eu tava no frio, eu pegava aí o meu escortão querido. E aí, cara, eu tinha que, tipo assim, às vezes descer antes para esquentar o carro, sabe? Aí, então, enfim, é uma das desvantagens. Mas aqui, como a gente está num país tropical, né? Não é uma grande desvantagem. Bom, como que a gente obtém o etanol? Fiz aqui um esquema que ele é bem detalhado para você. Olha só. Então, primeiro, a gente colhe aqui a cana-de-açúcar, né? E aí você faz uma limpeza, né, para tirar impurezas e tudo mais. E aí você faz a moagem. Quando você faz a moagem, gente, você obtém a garapa, que nada mais é do que aquele mesmo caldo de cana que você toma lá com o pastel na feira, certo? Então, aquela lá é a garapa. É um líquido que ele é bastante doce, porque tem muito açúcar ali, beleza? Muitos açúcares, beleza? Bom, aí o que você faz? Você esquenta esse cara, né? Você acaba evaporando bastante desse líquido aí, dessa água, e deixa ele mais concentrado, né? Um líquido viscoso com bastante açúcar, que é o melaço de cana. Beleza? Ó, esse cara aqui, ó. Como que você faz para obter então o melaço? Pelo aquecimento da garapa. Beleza? Inclusive isso aqui tá até na moda, né? Para comer ali com, por exemplo, com o dadinho de tapioca, né? Com queijo coalho. Enfim, esse melaço de cana aqui ele é bem doce, né?
Bom, esse melaço, gente, que é rico na sacarose, né? Ele vai sofrer hidrólise por algumas leveduras na presença dessa enzima aqui, ó. Então, olha a reação que acontece na hidrólise. Você tem aqui, ó, essa aqui é a sacarose, né? Beleza? E aí você faz a hidrólise, que é o quê? É uma quebra na presença de água, né? Beleza? E aí você vai quebrar em moléculas aqui, ó. E lembrando que isso aqui pode ser glicose ou frutose. Beleza? C6H12O6. Bom, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai fermentar isso aqui. Beleza? Então a fermentação desses açúcares mais simples aqui, que são a glicose e a frutose, elas vão dar origem ao etanol. Beleza? E aí é claro que você não vai ter aquele etanol bonitinho, né? Maravilhoso. Na verdade, você vai obter ali uma mistura com as leveduras, com os açúcares, que é esse mosto aqui, ó. Você já ouviu falar. Beleza? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai continuar aí fazendo a fermentação, certo? Ó. E aí a gente vai obter o quê? Ó? Esse cara aqui, esse açúcar simples, ele vai gerar o etanol e gás carbônico. Beleza? Bom, e aí, para a gente obter desse mosto aí o nosso etanol puro, a gente vai fazer a destilação, que você já conhece bem. Beleza? A gente já falou nisso nas primeiras aulas, inclusive, tá? E aí a gente vai ter um etanol concentrado aqui. Tranquilo? Beleza mesmo? Então, passo a passo aí a obtenção do etanol. Cai bastante, inclusive tem um exercício sobre isso hoje. Bom? Bom, segundo biocombustível, a gente vai falar do biodiesel, certo? Então, biodiesel, gente, é uma descoberta recente, tá? E é uma substituição para o diesel, né? Que é o óleo diesel que vem do petróleo. Beleza? A gente falou sobre isso na aula passada. Bom, ele tem mais ou menos essa aparência aí, certo? E, gente, ele está, na verdade, sendo cada vez mais utilizado. Né? Ele é um ótimo biocombustível, inclusive. Né? Essa legislação aqui de 2019 tá, ó, já fixa um volume de 10% dentro do diesel, que a gente chama de B10, né? Beleza? B10 quer dizer 10% de biodiesel no óleo diesel comercial. Beleza? E há uma tendência aí muito grande de aumentar esse número. Né? Por quê, gente? Porque o biodiesel tem uma grande vantagem, que é a pouca quantidade de adaptações no motor que você precisa fazer, no motor a diesel. Beleza? Gente, continua sendo também uma fonte renovável, e aí basicamente esse biodiesel que vem dos óleos vegetais, ele também tem essa questão da fotossíntese durante o cultivo aí desses vegetais que vão ser usados para produzir o óleo vegetal, né? Que também tem a mesma polêmica de ser ou não uma vantagem, né? Bom, outra vantagem muito grande é você poder usar óleo usado, por exemplo. Né? Então, aquele óleo lá que fritou 15 mil pastéis na feira, ele pode ser utilizado para fazer o biodiesel. Né? Inclusive, dá para você fazer em casa isso aqui, se você quiser. É uma reação muito fácil. Já já vou mostrar para você. Bom, desvantagens. Gente, muito poucas, né? Ó, então, é a mesma polêmica lá da fotossíntese versus a diminuição da área de plantio alimentícia, que inclusive falam que aumenta até o preço, né, dos alimentos, né? E a segunda desvantagem é um maior desgaste no motor. Então, por isso que essa adaptação aqui ela tem que ser gradual, né? Ó, a gente tem agora os 10% dentro do diesel, aí depois a gente vai aumentando, porque os motores vão ficando mais adaptados a isso aí, mais resistentes, né? Durante o tempo. Então, não é uma transição que é de um dia para o outro, mesmo que os motores funcionem aí rapidamente com esse novo combustível. Beleza? Ele é muito similar ao óleo diesel normal. Beleza? Por quê? Porque você tem um desgaste aí por causa da presença do etanol e da glicerina. Né? Inclusive, a gente vai ver na reação agora que a gente vai ter eles como subproduto da reação. Então vamos lá, ó. Obtenção do biodiesel. A gente vai fazer uma transesterificação de um triglicerídeo. Ai meu Deus, professor, você falou grego. Não, calma aí, ó. O que é um triglicerídeo, gente? Triglicerídeo
são 3 ésteres de cadeia longa que vão estar empilhados. Veja, isso aqui é um éster, né? Tudo bem? Beleza? Então eu tenho 3 vezes a mesma coisa. Beleza? Ó, éster, éster e éster. Lembrando, né? Função éster é quando você tem um heteroátomo de oxigênio no mesmo carbono que você tem uma carbonila, né? Uma dupla ligação com oxigênio. Bom, e aqui eu tenho um álcool, né, gente? Esse álcool geralmente, tá? Ele é etanol ou metanol. Beleza? Que são álcoois de cadeia curta, basicamente, né? Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Olha aqui, ó. Onde que essa ligação aqui ela vai se quebrar, ó. Então essa ligação aqui, ó, ela se quebra aqui, ó. E aí quando essa ligação se rompe, este radical vem para cá, beleza? E este OH vai grudar aqui no CH2, tá vendo? Bom, a mesma reação acontece aqui, ó. Corta aqui e este radical vem para cá. E a mesma reação acontece aqui, ó. Então é o mesmo mecanismo acontecendo 3 vezes. Como é que eu vou ter de resultado nisso aqui, ó? Então veja que eu criei 3 moléculas diferentes aqui com essa parte, ó, tá vendo? Isso aqui juntou com o radical, formou uma das moléculas aqui. O do meio formou outra e o de baixo formou outra. Essas são as moléculas do biodiesel, beleza? E do outro lado ali, ó, quem juntou com o OH foi essa parte aqui, ó. Veio daqui, ó. Beleza? Esses caras aqui vão formar um triálcool, né? Veja que isso aqui é um triálcool. Você tem 3 vezes o grupo hidroxila. Portanto, isso aqui é uma glicerina, né, gente? Beleza. Bom, sabendo aí do biodiesel, agora a gente vai para o biogás. Biogás, gente, são gases combustíveis produzidos a partir de biomassa. Basicamente é isso. Tudo bem? Então, você vai obter uma mistura gasosa. E tem aí o nosso gás, que ele serve muito de combustível, inclusive é o principal componente do gás liquefeito de petróleo, né? Do gás natural também, gás natural veicular, que a gente chama de GNV, né? Que é o metano, né, cara? Esse cara aqui, ó, é o nosso principal componente. Beleza? Então, a gente vai poder ter uma alternativa ao gás natural. Gente, quais são as vantagens? Bom, gente, as vantagens aqui elas são bastante parecidas com os outros biocombustíveis, né, gente? Você pode obter esses caras através de uma reciclagem de materiais orgânicos que você não ia usar, né? Então, gente, no campo, hoje isso já é largamente produzido, né? Você tem aproveitamento até de esterco de animais, né? Então, em fazendas você tem muito a produção desses caras aí, né? Desse biogás, né? Então, aí o resto de esterco, de alimentos, de madeira, né? Inclusive, esse resto de alimento aqui, ó, a gente pode até citar os aterros sanitários, né? Então, os aterros sanitários, eles são preparados para captar esse biogás que é naturalmente aí provindo da decomposição de matéria orgânica por bactérias, beleza? Então, aterros preparados para isso podem, inclusive, captar esses gases e obter uma vantagem até financeira, né? Legal. Outra vantagem, você tem um outro subproduto nesse processo que são os biofertilizantes. Veja, gente, você tem fertilizantes químicos aí que são muito prejudiciais, né? Daqui a pouco a gente vai falar até sobre a poluição de lençóis freáticos. Mas aqui é uma vantagem muito grande. Biofertilizantes são fertilizantes, então, que vão ser inofensivos para o meio ambiente. Beleza? Outra coisa, por que será que é largamente utilizado já isso no campo? Porque é barato, né, gente? Beleza? Para você fazer um biodigestor, que é um equipamento aqui para fazer aí a síntese desse biogás, você precisa de uma estrutura que ela é bem barata. Então, é uma vantagem muito grande. Beleza? Coloquei uma fotinha aqui só para você entender, ó.
você fazer essa compostagem aí, né? Basicamente isso aí é um montão de lixo e de estrume que você coloca ali as bactérias, né? Que vão fazer essa decomposição e formar ali o biogás, beleza? Aí você vai enchendo como se fosse uma bexiga e depois você faz a coleta. Bom, desvantagens: alto custo, né? Desculpa, isso aqui eu deixei, está errado, tá? É baixo custo, né? Tá? O biodiesel. Alto índice de impurezas. Gente, esse biogás, ele tem muitas partículas aí ainda da matéria-prima dele, né? Então, isso faz com que muita gente não queira utilizar ele muito em motores, beleza? Por quê? Porque muita sujeira dentro do motor tende a prejudicar o funcionamento do motor, né? Mas agora aparelhos simples, por exemplo, como aparelhos a gás, então um fogão, um aquecimento de um chuveiro, por exemplo, você pode usar isso com mais tranquilidade, tudo bem? Agora, o gás natural veicular, que é o GNV, geralmente ele não é muito bem substituído pelo biogás, beleza? Por causa da presença de impurezas mesmo. Então, olha aí, a gente analisando os agentes químicos presentes aí nesses fenômenos, tá? Bom, aí, gente, eu coloquei aqui uma figura rapidinha sobre a obtenção desses caras. Então, a gente tem aqui as fontes de matéria orgânica, né? Então, o nosso cocôzinho da vaca, né? A gente tem restos aí de vegetais, de alimentos, e eles vão entrar nesse cara aqui que é o cara, ó, é o biodigestor, beleza? E aí esse biodigestor vai produzir esse biogás, certo? Que vai ser aproveitado aqui como gás natural, né? Mais aqui como gás de cozinha do que combustível veicular, é bastante pouquinho, tá bom? Beleza? Ou gerador de energia também em usinas termoelétricas, né? Beleza? E aqui, gente, ó, a gente tem ainda esse outro caminho aqui para cá, ó, que é basicamente para você fazer o biofertilizante, beleza? E além de você ter esse biofertilizante aqui sendo produzido, você tem também aí uma própria reciclagem do próprio material que volta ali para o início do processo também. Tudo bem? Aproveitando aí ao máximo. Bom, falando agora de química ambiental, gente, vamos lá. Ó, a gente já falou de biocombustíveis, eu vou dar uma complementada, isso aqui não tem na apostila, tá bom? Na verdade é uma parte que eu estou complementando, tá? Que cai bastante, eu queria só revisar alguns assuntos com vocês. Então vamos lá. Primeiro, tudo que a química ambiental estuda são alterações por intervenção humana ou não na natureza, beleza? Só que, gente, será que não é a biologia que estuda isso, né? Bom, gente, na verdade a diferença é o foco, né? Para a biologia, a gente estuda com foco nos nossos seres vivos, né? Quais são as consequências dessas modificações na natureza para os seres vivos, para os biomas também. Bem? Agora, na química, a gente vai dar um enfoque para os agentes químicos que estão participando desses processos, tudo bem? Legal. Na geografia, por exemplo, que você vai estudar também meio ambiente, aí o foco vai ser o quê? Vai ser aí relações diplomáticas, por exemplo, né? Ou relações humanas decorrentes dessas alterações no ambiente, tá bom? Legal. Bom, aqui a gente tem 3 focos que são 3 coisas que pode cair nas provas para você. Bom, a primeira delas e a que mais cai é poluição. Tudo bem? Então, se você olhar ali nas estatísticas de questões que envolvem química ambiental, a grande maioria vai falar sobre poluição. Beleza? Segundo, energia. Então, a gente pode citar aí como exemplo de energia o que a gente acabou de estudar, né? É essa beguinha aí entre os biocombustíveis e os combustíveis fósseis. Então, essa discussão entre esses dois tipos de combustível, né? O renovável ou não, ela está sempre presente nas provas, né? Seja ela numa questão
puramente de química ambiental, seja envolvendo termoquímica junto, seja envolvendo estequiometria, envolvendo outros conteúdos químicos, tá bom? Legal. E a última coisa, reciclagem, né, gente? Então, por exemplo, né, quais que são os caras que são mais biodegradáveis ou não, né? Aí já entra aquela questão que está até na moda falar sobre os plásticos, né, gente? Então, os plásticos eles começaram a ser usados aí em larga escala a partir dos anos 50, né, 1950. E os plásticos, gente, eles demoram séculos para se biodegradar, certo? Então, se você for pensar, na verdade, todo o plástico que foi produzido pela humanidade ainda está nesse planeta, tudo bem? Ele ainda está na forma de plástico, tudo bem? Então, cara, é um acúmulo muito grande de plástico, principalmente nos oceanos, né? Tá muito em pauta esse assunto agora, né? Coloquei até uma fotinha aqui, ó, bem chocante, num passarinho aí que ficou preso num anel aí de garrafa PET, né? É um problema ambiental muito grande, né? Principalmente aí para pássaros, para peixes que acabam tentando se alimentar desse plástico, né? Bom, então, fazendo uma, um enfoque maior aqui na poluição, que é o que mais cai, né? Então, coloquei até aqui esse rainho para você lembrar da alta incidência. O que é a poluição? É sempre uma contaminação, beleza? Seja ela de qualquer forma que puder acontecer. Então, é uma contaminação na atmosfera, beleza? Soltou um gás nocivo lá. Nas águas, então, no mar ou rios e lagos, né? Uma contaminação radioativa, né? Com lixo nuclear que a gente falou sobre bastante nas aulas aí sobre radioatividade, né? É uma contaminação do solo, né? Existem várias formas de você fazer contaminação, né? Inclusive a gente fala até em poluição até térmica, poluição sonora, né? Vários tipos de poluição que podem ser basicamente uma alteração no ambiente que pode ser prejudicial, tudo bem? Legal. Bom, da onde que sai essa poluição, né? Da onde que pode ser originada essa contaminação? Então, principalmente aí de indústrias, certo? De mineração, beleza? Do próprio agronegócio, né? Veículos, todo mundo sabe aí que você está soltando, por exemplo, o CO2 lá nos veículos, né? Do lixo. Então, são vários exemplos, gente. Então, a gama de assuntos que pode ser abordado dentro de química ambiental é muito grande, beleza? Então, aí só citando como um exemplo, por exemplo, no agronegócio, né? A pecuária faz com que você tenha uma produção muito grande de gás metano, que é um gás estufa. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre o efeito estufa. As indústrias, bom, não preciso nem falar, né, gente, quanto de efluentes aí que essas indústrias podem produzir, de gases tóxicos e por aí vai, né? A própria mineração, né, gente? Pensa, né? Até alguns anos atrás aí, né? Até um século atrás, você tinha, por exemplo, a extração do ouro, que era feita com mercúrio, né? E a contaminação dos rios com esse metal pesado, que é o mercúrio, né? Então, são assuntos muito sérios. Os veículos, né? Soltando aí os gases estufa. O lixo, gente, o lixo também solta, por exemplo, o metano, né? Que pode ser aproveitado como biogás ou não. Se ele não for aproveitado, ele vai contribuir para o efeito estufa. Inclusive, gente, só para vocês saberem, o gás metano ele é 20 vezes mais nocivo para o efeito estufa do que o dióxido de carbono, o CO2. Beleza? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, coloquei aqui uma foto da nossa queridíssima cidade de Cubatão. Já deve ter ido para Cubatão, né? Cubatão já foi considerada uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Tem muita indústria lá, por isso que você tem essa imagem aí bastante feia, né? Bom, além disso, né, gente, além de subproduto nessas atividades econômicas, né, a gente pode ter também alguns acidentes, né?
Então, por exemplo, vazamentos de petróleo. A gente falou sobre isso quando a gente foi falar de petróleo na aula passada, né? Acidentes nucleares também. Então, não custa a gente lembrar. Beleza? Detalhando ainda mais, eu queria falar de alguns processos aqui dentro. Então, o primeiro deles é a chuva ácida, que é um mecanismo químico aí bastante conhecido de vocês. Então, pensa só, né, gente? Na atmosfera a gente vai ter alguns óxidos de carbono. Então, por exemplo, CO, CO2, beleza? Aqui de nitrogênio, NO, NO2, N2O5, vários óxidos, né? De enxofre, SO2, SO3, beleza? E aí esses caras, eles podem ter uma reação com a água. Olha só. Então, no caso aqui, ó, desse óxido, a gente vai ter uma reação de síntese, né? Ó. Então, o SO3, né, o trióxido de enxofre, reagindo com a água, formando quem? Ó, ácido sulfúrico. Gente, se isso aqui se forma na atmosfera, o que acontece, né? Você acaba tendo essa subida desses vapores de ácido sulfúrico para as nuvens, né? Onde ele se condensa junto com a água. E aí o que acontece com o pH da chuva? Diminui, ele fica um pH ácido, beleza? Por causa da formação de ácido aí. Ai, professor, então quer dizer que a chuva ácida, então, vai me corroer inteiro? Não, gente, a concentração é bastante baixa, tá? Por enquanto, né? Esperamos que continue assim. Mas imagina, por exemplo, um monumento que fica aí exposto numa cidade durante centenas de anos, certo? Então, ó, por exemplo, mais uma reação. Então, CO2, né, que é o próprio dióxido de carbono, formando ácido carbônico, né? E aí, os óxidos de nitrogênio, que podem formar o ácido nítrico, o ácido nitroso, beleza? Olha só as consequências que podem acontecer aí, né, depois de muitos anos de exposição, por exemplo, de um monumento à cidade. Se o ácido faz isso com uma estátua, imagina o que ele faz com uma árvore, por exemplo. Então, as consequências ambientais são grandes. Beleza? Bom, segunda coisa, mais importante, então, recorde aqui de cair em prova, é o efeito estufa, né, gente? Então, o efeito estufa, basicamente, o que é, né? São os gases de estufa que retêm a radiação infravermelha, beleza? Bom, só para você ilustrar aqui, ó, esses gases de estufa, você tem aqui o CO2, o nosso metano, por exemplo, né? Lembrando que o metano, gente, ele retém muito mais radiação infravermelha do que o CO2. Porém, a gente fala mais do CO2, sabe por quê? Porque o aumento da concentração de CO2, de dióxido de carbono, na atmosfera, ele é assustador. Olha só isso num gráfico. Ó, a partir daqui, ó, gente, e ó, é quando tem a Revolução Industrial, né? Então, ó, o início da queima de combustíveis fósseis aqui na época, principalmente carvão, né? Agora gasolina, óleo diesel, né? Vários outros combustíveis, né? Olha só a subida aqui, ó, desses caras. Aqui está dividido por país, tá? Então aí, ó, quem são os nossos maiores vilões, né? Beleza? Bom, então, é importante destacar que, na verdade, todos os países tiveram um aumento gigantesco nas emissões de CO2, certo? E aí a gente tem o conhecido aumento de temperatura média do planeta, beleza? É claro que isso aí não é uma coisa que é sensível em 2, 3 anos, né? A gente vai sentir as consequências disso aí ao longo de alguns séculos, beleza? Mas aí se fala em vários problemas relacionados a isso, né? Como, por exemplo, derretimento de geleiras, né? E aumento do nível do mar e vários outros problemas aí, por exemplo, a decorrência de mais furacões, né? Então, alterações no meio ambiente, beleza? Ah, inclusive, esse ano nos Estados Unidos, a gente, se não bastasse todas as tragédias que têm acontecido, tem sido recorde o número de furacões nos Estados Unidos. Vocês devem acompanhar esse tipo
notícia aí também. Bom, aí, gente, só explicando rapidinho, né? Todo mundo já deve estar careca de saber, mas por que chama efeito estufa, né? Porque aqui é uma estufa agrícola, certo? E aí essa estufa agrícola, gente, que faz esse material aqui? Pode ser um plástico, pode ser vidro, né? Esse cara aí mantém ali a radiação infravermelha dentro ali desse espaço. Então aumenta a temperatura, que é uma coisa que é boa para o crescimento de algumas plantas, beleza? E isso acontece também no planeta. Então, ó, a radiação aqui, ó, ela bate aqui na Terra e ela é retida numa parte, ó, pelos gases da atmosfera. Uma parte dessa retenção ela já é natural mesmo, e a outra parte é porque a gente está aumentando a concentração desses gases estufa, né? Então, o que vai começar a acontecer? Essa parte aqui, ó, que é retida, ela vai começar a ficar maior, beleza? Bom, então, uma parte é dissipada, uma parte é retida. E aí você está tendo um aumento da parte que é retida dessa radiação, né? Então é o efeito estufa, né? Os gases estufa retêm a radiação, beleza? Legal. Bom, a última coisa que eu queria falar com vocês hoje é sobre a poluição hídrica. Então, gente, olha só, poluição das águas, né? Então, a gente tem diversos fatores aí que podem contribuir para uma água poluída, né? Então, você que vive aí perto do rio Tietê, do rio Pinheiros, já conhece bastante essa realidade, né? Então, descarte de resíduos, né? Então, aqui, por exemplo, gente, ó, só para vocês terem uma ideia aí do que é o nosso país, né? A gente tem aí praticamente metade das residências no Brasil não tem saneamento básico adequado. E é uma situação muito difícil da gente reverter, né? Então, por exemplo, já pensou numa coisa, gente? Você não toma remédio às vezes? Então, quando você toma um remédio, uma parte desse remédio, ele é eliminado, por exemplo, pela urina, né? E aí imagina aí bilhões de pessoas eliminando fármacos pela urina, né? Então você tem uma contaminação das águas, né? Legal. Aumento de temperatura das águas também. Por exemplo, algumas indústrias elas utilizam a água próxima ali de lagos, de rios, até mesmo do mar, para fazer um arrefecimento, por exemplo, ou seja, baixar a temperatura de um reator, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Você vai esquentar aquela água e aumenta a temperatura média da água ali naquele rio, naquele lago, beleza? E muitas vezes aí isso ocasiona aí, por exemplo, a morte de muitos seres vivos aí, beleza? Contaminação de lençóis freáticos. Gente, então isso aqui eu queria mostrar para vocês também, ó. Imagina que você tem aqui o lixão, né? Então você tem aqui o lixo orgânico. Esse lixo orgânico aí, ele produz aí esse líquido, que é um líquido aí viscoso e preto, chamado chorume, né? Se você deixou o lixo muito tempo aí na sua casa sem trocar, já deve ter sentido o cheiro disso aí, um cheiro horrível, né? Agora imagina que esse chorume ele penetra no solo e ele pode contaminar a água que está passando no lençol freático lá embaixo, né? Eu não gostaria de beber essa água, né? Não sei você, beleza? Gente, então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. A gente vai voltar daqui a pouquinho para falar sobre as questõezinhas, né? Então eu tenho aí uma questão ainda da aula 59 e 60 e eu ainda tenho algumas questões de vestibulares bem recentes aí que eu peguei pra gente analisar com carinho e ver como é que tem caído isso aí em todas as provas. Beleza? Então a gente se fala daqui a pouquinho e se vê também, eu espero. E um abraço para vocês. Vai tomar um cafezinho que eu já volto. Beijo, gente. Até mais.